Olá, tudo bem? Eu sou a professora Simone Ribeiro. Essa é a última aula de produto escalar, é o produto escalar parte 5, onde nós vamos falar de projeção ortogonal, que é uma aplicação de produto escalar. Então vamos lá. Projeção ortogonal, vamos à definição. Então, sejam U um vetor diferente do vetor nulo, aqui nós temos já o vetor U desenhado, e V um vetor qualquer, e θ o ângulo formado por eles. Tá aqui, o vetor V, e θ o ângulo formado por eles. Aí, olha só o que nós vamos fazer. Nós vamos descer uma perpendicular do ponto final do vetor V até o vetor U. E aí a gente obtém essa perpendicular. Essa perpendicular cruza esse vetor U nesse ponto aqui. E aí a gente vai definir um vetor que vai da origem do vetor U até esse ponto e vamos chamar esse vetor de vetor P, tá? O vetor P indicado nas duas figuras abaixo, a gente já vai ver a segunda figura, ele é chamado de vetor projeção ortogonal de V sobre U. Então, repare que a gente desce uma perpendicular e esse pedaço aqui nada mais é que um vetor, que é o vetor projeção ortogonal. É como se a gente estivesse realmente projetando esse vetor V em cima do vetor U, tá? A outra figura é quando a gente tem esse θ maior que 90 graus, ou seja, um ângulo obtuso, né? Então, nós temos aqui o vetor V, e se nós descermos a perpendicular até em direção ao vetor U, né? Ele vai cair aqui, e o nosso vetor P agora, ele vai começar aqui na origem do vetor U, em direção a esse ponto. Então, meu vetor P vai ser esse daqui. Então, reparem que nos dois casos, tanto neste na letra A, quanto neste na letra B, o vetor P, ele tem a direção do vetor U, tá? Então, ele é escrito como um lambda U, ou seja, ele é múltiplo do vetor U, tá certo? Ter a mesma direção significa que ele é múltiplo do vetor. Então, o vetor projeção, o vetor P, é um lambda vezes o vetor U. Então, vocês já devem estar imaginando como a gente vai determinar esse vetor P. É necessário determinar esse lambda, tá? Então, nós vamos trabalhar em cima dessa ideia aqui de determinar o lambda. Mas antes disso, vamos analisar aqui a figura A, tá? A gente pode fazer o mesmo tipo de análise com a figura B, mas vamos usar aqui a figura A. Reparem bem, aqui nós temos novamente o vetor U, aqui o vetor V, aqui θ e a minha projeção ortogonal, que é o vetor P, que é lambda vezes U. Aí eu vou chamar essa vertical aqui que eu baixei, eu coloquei aqui uma setinha para cima. Isso aqui é um vetor. Que vetor é esse? Como é que eu obtenho esse vetor? Repara que o início é aqui no vetor U e o final aqui no final do vetor V. Então, na realidade, você está vendo que esse vetor aqui perpendicular, ele é V menos esse rosinha aqui, menos o P, tá? Ou seja, esse vetor aqui é V menos o P, que é lambda U. Tá faltando só aqui a setinha. Aqui vamos colocar. Continuando. Note que esse vetor aqui, como eu falei, ele é perpendicular por construção ao vetor U, tá? Então, V menos lambda U é perpendicular a U. Então, resumindo, essa projeção ortogonal, ela satisfaz as seguintes propriedades.
esse vetor P é paralelo, ou seja, tem a mesma direção do vetor U, tá? E o vetor V menos lambda U, como nós vimos aqui, é perpendicular a U. Então, com essa projeção ortogonal, a gente obteve duas condições. A projeção ortogonal é paralela a U e V menos essa projeção é perpendicular a U, tá? Então, não vamos esquecer disso. Como é que vai ser a notação? Então, a notação vai ser assim. O vetor P, que é o vetor projeção ortogonal, é projeção de V sobre U, tá? Vamos, então, às consequências da definição. A proposição diz o seguinte: se U seja U diferente do vetor nulo, qualquer que seja o vetor V, existe e é única a projeção de V sobre U. Ou seja, voltando aqui à nossa figura, dado um vetor U diferente do vetor nulo, qualquer que seja esse vetor, sempre vai existir essa minha projeção e ela vai ser única. Ela não vai poder existir duas projeções diferentes. É isso que a minha proposição está falando. E como é que se dá essa projeção, esse vetor projeção? Então, vetor projeção, vetor P, que é a projeção de V sobre U, lembrando, é um vetor na direção de U, é dado por V escalar U sobre módulo de U ao quadrado vezes U. Lembrando que esse pedaço aqui, repara, é um número real. V escalar U é um número real e módulo de U ao quadrado é um número real. Então, isso aqui é um número real, que é exatamente o meu lambda que eu defini para o vetor projeção, que é lambda vezes U. Lembrando, novamente, se eu estou projetando o vetor V sobre U, então o resultado é um vetor na direção de U. Então, vai ser sempre um lambda vezes U, onde esse lambda é dado por essa expressão aqui. Nós vamos já mostrar esse resultado. Mais ainda, o comprimento deste vetor P é dado por, vamos fazer essa conta? Então, o comprimento é módulo do vetor P, que é módulo da projeção de V sobre U, que é o módulo desse vetor aqui. Então, vamos fazer isso. Então, módulo de V escalar U sobre módulo de U ao quadrado, vezes, agora, módulo de U, tá? Repare que eu tô colocando módulo em tudo. E aí, como eu tenho módulo de U ao quadrado aqui embaixo e aqui em cima eu tenho módulo de U, então eu corto o quadrado com esse módulo de U e obtenho como resposta final que o comprimento desse vetor P é o módulo de V escalar U sobre módulo de U. Então, bem simples. Vamos, então, provar a primeira parte. Vamos obter esse valor aqui, esse vetor para o vetor projeção. Então, vamos, na realidade, achar esse lambda aqui. Então, queremos mostrar que P, o vetor P, é V escalar U sobre módulo de U ao quadrado multiplicado por U, tá? Então, vamos lá. Nós sabemos o quê? Aquelas duas propriedades que eu falei anteriormente, que P é paralelo ao vetor U, ou seja, P é um lambda vezes U, e também que V menos o vetor P, ou seja, lambda U, é perpendicular a U. Então, vamos usar essas duas propriedades para chegar nesse resultado aqui. O que a gente sabe? Que quando eu tenho dois vetores e eles são perpendiculares, então o produto escalar deles tem que ser zero. Então, vamos fazer isso. V menos lambda U, escalar U, é zero.
Então, como é que a gente faz isso? V escalar U menos lambda U escalar U, né? Então, V escalar U menos lambda U escalar U. Reparem que eu tô querendo achar esse lambda aqui, né? Vamos continuar. Então, eu vou passar essa parte para o segundo membro e vou escrever assim: lambda U escalar U é V escalar U. E aí, eu vou passar esse U escalar U para aqui, para o segundo membro, dividindo. Então, eu vou ficar com aqui V escalar U sobre módulo de U ao quadrado, que é meu U escalar U, tá? Eu só substituí o U escalar U por módulo de U ao quadrado, tá certo? Bom, com isso a gente mostra que o vetor P, projeção ortogonal de V sobre U, é V escalar U sobre módulo de U ao quadrado, vezes V, tá? Tá certo, gente? Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários do vídeo. Vamos seguir e vamos fazer exercícios. Primeiro, dados os vetores U, 2, menos 2, 1 e V, 3, menos 6, 0, ache a projeção de V sobre U. Então, a projeção de V sobre U é um vetor que é paralelo a U, ou seja, é um lambda U. Então, isso é V escalar U sobre módulo de U ao quadrado vezes U. Então, vamos obter V escalar U. V escalar U a gente sabe que é o mesmo que U escalar V. Então, vamos fazer essa conta. 2 vezes 3, 6. Menos 2 vezes menos 6, mais 12, que dá 18, e 1 vezes 0, que dá 0, tá? Ok, embaixo, módulo de U ao quadrado, e a gente sabe que isso é U escalar U. Então, 4 mais 4, 8, mais 1, 9, tá? Vezes o vetor U, 2 menos 2, 1. E aí, em cima fica 18 sobre 9, e, portanto, isso aqui é 2, multiplicado por 2 menos 2, 1, dá 4 menos 4, 2. Ou seja, é tudo bastante simples as contas. Vamos fazer agora a projeção de U sobre V. Reparem, notem bem, não cometam aqui o erro. Projeção de U sobre V é um vetor na direção de V. Então, isso aqui você já tem que colocar é o V. E aqui embaixo é módulo de V ao quadrado. E aqui em cima é U escalar V. Não vai mudar, tá? Ok, gente? Então, se vocês estão projetando sobre o vetor V, o vetor projeção está na direção de V. Então, vocês não podem usar essa fórmula que eu usei aqui anteriormente. Então, novamente fazendo as contas, o escalar V eu já sei que é 18, né? E embaixo eu tenho o módulo de V ao quadrado, que é V escalar V. Então, vamos fazer essa conta. 9 mais 36. E multiplicado pelo vetor V, que é 3 menos 6 e 0. Então, isso vai ser 18 sobre 45, 3 menos 6, 0. Mas aí, eu reparo que 45 é 3 vezes 15, certo? E eu posso, então, cancelar esse 3 com esse 3 aqui e com esse menos 6. Esse aqui vai ficar menos 2. Então, vai ficar 1 menos 2, 0. Então, 18 sobre 15, 1 menos 2, 0, tá? E aqui está o nosso vetor projeção U sobre V. Projeção ortogonal de U sobre V. Letra C, ele diz o seguinte: determine dois vetores P e Q, tais que V, o vetor V, é P mais Q, onde P é paralela a U
e Q é perpendicular a U. E eu escrevi aqui novamente os vetores U e V para a gente poder fazer as contas, tá? Sem ter que andar para trás. Vamos lá. Então, eu tenho meu U e tenho meu V. E ele está querendo que eu escreva V como P mais Q. Quem são esses vetores P mais Q? Ele diz que P está na direção de U. Opa, então, se P está na direção de U, e eu quero P mais Q, e Q é ortogonal, então, eu tenho esse vetor projeção mais esse vetor que é ortogonal a U. Então, eu chamo esse aqui de P e chamo esse V menos lambda U de Q. E aí, eu resolvo o meu problema, tá? Então, o P lambda U eu já obtive lá atrás, né? Na letra A. Eu já sei quem é. Falta calcular quem é o meu V lambda U, menos lambda U, tá certo? Então, eu só vou escrever aqui, só escrever aqui aquilo que eu já falei. Então, vamos lembrar da figura da projeção, vamos chamar o Q de V menos lambda U. Então, aqui eu tenho P mais Q, e esse resultado dá exatamente o vetor V, que é o que ele quer aqui em cima, tá? Então, note que V é P mais Q, onde P é a projeção que eu já obtive lá em cima, que é 4 menos 4 e 2. Isso é da letra A. Falta o meu vetor Q. O vetor Q é V menos P, que é o lambda U, lembra? Então, Q é V, que é 3 menos 6, 0, menos o P, 4 menos 4, 2. E, portanto, isso vai ser 3 menos 4 dá menos 1. Menos 6 menos 4 dá menos 2. E 0 menos 2, que dá menos 2. Então, tá aqui o meu Q e o meu P, de tal forma que V é igual a P mais Q, tá? Usando projeção, ok? Se tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários que eu respondo assim que for possível. E não se esqueçam de ver a lista de exercícios de produto escalar e também de conferir os vídeos que estão no canal e no Google Classroom sobre produto escalar, tá certo? Próxima aula, nós já vamos começar com produto vetorial. Então, não se esqueçam de assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!